decidiu treinar em casa e aí você não sabe nem por onde começar. Ou tem uma ideia e não sabe se vai funcionar. Vou te explicar como é que funcionou pra mim, tá? E o que você precisa observar em primeiro lugar. Meu nome é Samantha, eu tenho 47 anos e há mais de 3 anos e meio eu treino exclusivamente em casa. Mas essa história de treinar sozinha já vem há muito tempo. Eu passava 6 meses treinando exclusivamente em casa porque tinha criança pequena, ou porque tinha acabado de me separar, ou porque tinha mudado de cidade, ou eu treinava 2 vezes na semana na academia e aí complementava em casa. Então disso eu já entendo há bastante tempo. Mas nesses 3 anos e meio pra cá, 4 anos pra cá, eu resolvi firmemente criar um hábito, criar uma rotina em que eu conseguisse incluir exercícios de forma séria em casa. E como que eu fiz isso? Primeiro eu fui testando e aconselho você a fazer o mesmo. Fui testando rotinas, tá? Por exemplo, treinar só à noite. Comecei a treinar à noite. Aí eu queria fazer daquele jeitinho que faz na academia. Treinar, fazer o exercício de força e depois fazer o cardio. Nem sempre dava certo. Às vezes eu tava tão cansada, às vezes eu não tinha o tempo suficiente para isso. Aí eu fiz diversos testes, né? Treinar no final da tarde, porque eu trabalho em casa, o meu escritório é em casa. Mas às vezes a gente tem um dia atarefado e tal. Então, o jeito, e eu aconselho que você comece assim, se você não sabe por onde começar a incorporar essa rotina, eu faço o meu treino cardio, que dura no máximo 30 minutos, eu faço pela manhã. Em jejum, eu costumo fazer em jejum, você tem que ver se isso funciona pra você. Eu me sinto melhor fazendo assim. E aí, o exercício de força com o in-shape, que dá a sobrecarga que a gente precisa para desenvolver o músculo e tudo mais, eu faço no final da tarde. Então eu consegui dividir e eu acho que fica mais dinâmico pro meu temperamento também e pra minha rotina. Quando você faz o cardio de manhã, e o meu cardio, ele tem algumas características que eu vou explicar pra vocês. Quando você faz o cardio, pelo menos isso você já tirou da frente, esse problema você já resolveu. Você começa o dia mais animado, mais agitado, sabe? Quando você começa o dia com o pé direito, então você começa a introjetar em você, começa a colocar no teu inconsciente que você já começou bem, então por que você vai estragar o restante do teu dia? Você começa a comer melhor, porque você já fez o teu cardio, você não vai estragar, né? Você não vai se entupir de comida. Então é importante, pra mim, no meu caso, eu acho que funcionou muito e eu vejo que muitas pessoas também funcionam, então tenta. Quem sabe vai ser a solução pra você também. Deixa eu falar sobre esses cardios. Eu faço da seguinte forma. Eu faço o cardio com o peso do corpo, que eu tenho aqui uma playlist, tá? Com os vídeos que eu preparei, que são os cardios que eu faço. Tem 5 iniciantes e 5 intermediários. Então, ele dura no máximo 30 minutos. E o que é legal? É que esse cardio tem já abdominal, trabalha já um pouco da parte superior, trabalha um pouco das pernas também, porque tem vários agachamentos, né? Tem polichinelo, você circula bem o teu sangue, dá aquela agitada no teu metabolismo. E se você não, vamos dizer que você não consiga fazer o exercício de força à tarde, se você fizer do mesmo jeitinho que eu, você já cumpriu ali, você já trabalhou um pouco o abdômen, você já trabalhou um pouco as tuas pernas, os teus braços. Então é muito válido. Esse tipo de treino eu faço pelo menos 2 vezes por semana. Hoje em dia, eu fazia todos os dias assim. Hoje em dia que eu tenho mais outras 2 formas de fazer o cardio, eu faço desse jeito. Faço com o peso do corpo, que são esses vídeos que eu coloquei na playlist pra vocês. E aí eu também tenho um elíptico, que eu gosto muito. Ganhei da minha mãe. E quando eu quero só trabalhar as pernas, quando eu tô mais cansada, sabe? Eu faço um elíptico 30 minutinhos. E agora, nesse mês, há uma semana mais ou menos, eu comecei a correr na rua, né? Eu faço tiro, faço em média, dá em torno de 15 minutos de treino, tá? Eu pego uma quadra longa, que eu não preciso ficar atravessando a rua esperando o sinal fechar e tudo mais. Aí eu dou tiros de 1 minuto e 30, 1 minuto e meio, corro bem, e aí descanso por 1 minuto ou 1 minuto e meio, no máximo. E faço isso durante 5 vezes. Eu tô iniciando agora, então eu faço isso durante 5 vezes. Eu acredito que não vai precisar fazer, eu não quero ser maratonista. 47 anos,
Não dá pra ficar correndo, eu tenho muito receio de flacidez. E tipo assim, flacidez eu acho que vem mais pra quem corre muito, né? E aí tem muito aquele impacto. Eu tô gostando demais, eu acho que, puxa, trabalha o corpo como um todo, você fazendo de manhã, você já se sente muito animada. Mas aquela opção do peso do corpo, do treino em casa com o peso do corpo, também é super válida. Se você não sabe por onde começar, eu te diria hoje o seguinte: em primeiro lugar, testa esse formato para ver se adequa a você. Fazer o cardio de manhã, não precisa ter equipamento nenhum. Faz esses vídeos, pega os vídeos lá e começa a treinar pelo iniciante. Você vai ver, parece super simples, mas quando você repete 3 vezes que eu falo lá, 3 a 4 vezes, você vai ver que ele é intenso, tá? E você tem que fazer ele rapidinho, não pode dar muito descanso. E aí você tenta fazer o treino de força no final da tarde ou à noite. Veja se isso funciona pra você. E se não funcionar, tenta outra coisa. Só não desiste. Porque depois que você criar esse hábito de treinar em casa, você vai ver que você não vai querer mais nada. É muito bom. E sim, dá muito resultado, tá? Eu não uso hormônios, eu não fiz plástica na barriga. Eu venho aqui falar a verdade porque funcionou comigo e quero que muitas mulheres consigam fazer também. Mas pense sempre, você precisa aliar o treino cardio, né, o treino metabólico com o treino de força. É o ideal, tá? Se você está começando agora e não tem nenhum equipamento ainda, começa pelos vídeos, pelo treino com o peso do corpo só, sem nenhum tipo de equipamento, tá? Mas comece, não deixa para depois. E olha que a gente já tá na metade do ano, o verão vem aí, e além de fazer bem pro teu corpo, você ficar com a autoestima mais elevada, você ainda vai ter mais saúde, com certeza, tá bom? E a gente volta a se falar aqui.